Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, uma pequena cidade de Minas Gerais. Desde o primeiro suspiro, sua vida parecia já carregar algo diferente, algo além do que os olhos humanos podiam ver. Filho de família humilde, perdeu a mãe muito cedo, aos 5 anos de idade, e foi entregue temporariamente aos cuidados de uma madrinha severa. Nessa casa, Chico sofreu maus tratos, passando fome e humilhações. Mas foi ainda nesse período difícil que ele começou a ter as primeiras manifestações mediúnicas. Certa noite, ainda muito pequeno, viu o espírito da própria mãe lhe aparecer ao pé da cama. Ela sorria com ternura e lhe dizia: "Filho, tenha paciência. Tudo isso vai passar." A partir desse momento, Chico passou a ver e ouvir espíritos com frequência. Na escola, enquanto os colegas escreviam redações comuns, ele recebia mensagens de poetas já falecidos. Os professores se espantavam com a qualidade dos textos, e alguns até duvidavam de que um menino tão novo pudesse escrever daquela forma. Pensaram que ele estava mentindo ou possuído. Um médico chegou a ser chamado para avaliá-lo. O diagnóstico foi imaginação fértil, mas Chico sabia, não era imaginação. Eram vozes, eram presenças, eram mensagens. Com o tempo, essas manifestações ficaram mais intensas, e aos 17 anos, ele começou a psicografar com regularidade. Foi quando conheceu aquele que seria seu mentor espiritual por toda a vida, Emmanuel. Um espírito firme, mas amoroso, que lhe apareceu em 1931. Emmanuel lhe disse apenas 3 palavras: disciplina, disciplina, disciplina. Chico entendeu que sua missão era servir, mas também se manter fiel aos princípios do bem, da humildade e da caridade. Emmanuel contou que havia sido senador romano no tempo de Cristo, e que por causa dos próprios erros do passado, agora estava ali para ajudá-lo a iluminar os caminhos dos outros. O primeiro livro veio pouco depois, em 1932, com o título Parnaso de Além Túmulo, uma coletânea de poesias, supostamente ditadas por poetas brasileiros e portugueses já mortos. O conteúdo surpreendeu a crítica literária. Como um homem simples, com apenas o ensino primário, poderia imitar com perfeição os estilos de nomes como Castro Alves, Olavo Bilac e Augusto dos Anjos? O mistério estava lançado, e os livros não pararam mais. Chico psicografou mais de 450 obras ao longo da vida, todos os direitos autorais destinados a instituições de caridade. Nunca ficou com 1 centavo. Vivia com um salário mínimo e doações simples. As histórias que envolvem suas cartas psicografadas são de arrepiar. Um pai, desesperado após perder o filho em um acidente de carro, recebe de Chico uma mensagem com detalhes tão íntimos que não havia como duvidar. O nome do cachorro da família, o apelido que só os dois usavam, a descrição da camiseta que o jovem usava no dia do acidente. Tudo estava ali. O pai caiu em prantos. Disse que, pela primeira vez desde a tragédia, conseguia respirar em paz. Chico se mudou para Uberaba, onde ficou conhecido por atender pessoas por horas e horas, sem reclamar, com um sorriso nos lábios e um olhar sereno. Trabalhava durante o dia e à noite psicografava até de madrugada. Às vezes, recebia mais de 200 pessoas em um único fim de semana. Nunca cobrou por nenhum atendimento. Dizia que seu dom era emprestado por Deus e que tudo o que fazia era por amor. Há uma história curiosa que ele costumava contar com humor. Uma vez, Emmanuel o aconselhou a ficar em silêncio. Mesmo sem entender, Chico obedeceu. Momentos depois, uma pessoa chegou furiosa, querendo provocar uma discussão. Se ele tivesse respondido, teria sido um desastre, mas calado, evitou o conflito. Ele dizia que às vezes, a maior sabedoria é não reagir. Em 1971, Chico foi convidado a participar do programa Pinga Fogo, na extinta TV Tupi. O Brasil parou para assistir. Nunca se viu algo igual. Um médium falando de temas como vida após a morte, reencarnação, amor, caridade e perdão, ao vivo, para milhões de pessoas. Foi a maior audiência da televisão brasileira até então. Muitos choravam em casa. Outros se reconectavam com a fé que haviam perdido. Chico falava de um jeito simples, calmo, como se estivesse contando uma história para um amigo querido.
Em sua casa, histórias emocionantes se acumulavam como cartas ao vento. Uma senhora cega recebeu uma carta do filho falecido, ditada por Chico. A mensagem dizia: "Mamãe, eu sei que você não me vê, mas eu vejo seu amor todos os dias." Outra mulher, com um lenço branco na cabeça, buscava notícias do marido desaparecido há anos. Chico segura sua mão, olha nos olhos e diz: "Ele pediu desculpas por não ter voltado. Está em paz agora." Um homem, em profunda depressão, chega mudo, triste, destruído. Chico não diz nada. Apenas lhe oferece um café, um abraço e um sorriso. O homem vai embora em silêncio. Mas naquela noite, volta a dormir em paz. Mesmo com a saúde frágil, Chico nunca parou. Enfrentou doenças nos olhos, problemas respiratórios, dores no corpo inteiro, mas dizia que a dor era uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Uma vez, foi perguntado se tinha medo da morte. Ele sorriu e respondeu: "A morte? Ela é apenas uma viagem. A gente troca de roupa, não de alma." Nos seus últimos anos, Chico dizia que gostaria de morrer num dia feliz para o povo brasileiro. E foi exatamente o que aconteceu. No dia 30 de junho de 2002, enquanto o Brasil comemorava o pentacampeonato na Copa do Mundo, Chico Xavier fechava os olhos pela última vez, em Uberaba. Morreu em silêncio, enquanto o país sorria. Alguns dizem que foi um presente de Deus, para que ninguém chorasse no dia da partida de um dos seus maiores mensageiros. Hoje, seu legado permanece vivo. São mais de 50 milhões de livros vendidos, milhares de cartas psicografadas, centenas de histórias de consolo, de cura espiritual, de reconciliação e de fé. Seu exemplo atravessa gerações. Chico foi mais do que um médium. Foi um apóstolo da bondade, um operário da paz, um jardineiro da alma humana. Ele costumava dizer: "Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim." Essa frase continua ecoando por aí, como um lembrete suave de que o amor é a maior força do universo, que a caridade transforma, que a dor ensina, e que a fé é o elo invisível entre o céu e a terra. Chico Xavier não morreu, ele apenas mudou de endereço, e segue por aí, em cada lágrima que virou sorriso, em cada dor que virou consolo, em cada coração que aprendeu a amar um pouco mais por causa dele. Porque no fim das contas, Chico não era um homem comum. Ele era ponte, era luz, era paz, e continua sendo, para sempre. Chico Xavier continuava sua jornada em Uberaba como um farol silencioso, guiando almas perdidas sem jamais pedir nada em troca. Os anos avançavam, e sua presença se tornava cada vez mais essencial para milhares de pessoas. Ele não tinha carro, não possuía luxos, morava em uma casa simples com paredes descascadas e uma pequena varanda onde costumava sentar ao entardecer, ouvindo o barulho do vento e os passos das pessoas que o procuravam. Chico vivia entre dois mundos, este que chamamos de real, e o outro que ele via com os olhos da alma. Muitas vezes, estava ali fisicamente, mas sua mente parecia conversar com entidades invisíveis. Dizia que via os espíritos com mais nitidez do que via os objetos ao seu redor. Às vezes, ele se recolhia em silêncio por alguns minutos durante uma conversa. Não era distração. Era atenção plena ao que ouvia do mundo espiritual. Os relatos sobre suas psicografias continuavam a surpreender até os mais céticos. Havia casos em que Chico recebia mensagens de entes queridos com detalhes que nem mesmo os familiares haviam compartilhado com alguém, como a carta de um jovem falecido que mencionava o nome de um brinquedo de infância que estava guardado no fundo do armário. Ou outra, em que uma mãe leu a frase que o filho costumava repetir antes de dormir, algo que apenas os dois sabiam. Mas Chico nunca assumia o crédito. Dizia que era apenas o carteiro. As palavras, segundo ele, não vinham da cabeça, mas do coração dos espíritos. Durante os encontros públicos, um silêncio respeitoso dominava o ambiente. Bastava ele entrar no salão para que as vozes baixassem, os olhares se voltassem e a energia do lugar mudasse. Era como se todos sentissem algo sutil, mas poderoso. Uma vibração de paz, de acolhimento, de ternura. Ele nunca levantava o tom de voz, não fazia discursos grandiosos, não citava filósofos nem usava palavras difíceis. Falava de Deus com simplicidade, como quem conversa com um amigo antigo.
Uma vez, perguntaram a ele como conseguir força para continuar vivendo diante de tantas tragédias. Ele respondeu com um olhar calmo: quando não tiver mais forças, peça forças a Deus. E se Deus não responder, lembre-se, o silêncio também é resposta. Dizia que não conseguia dormir em paz sem enviar um pouco de luz para cada uma delas. Ele também enfrentou críticas severas. Muitos diziam que era charlatão, que aquilo tudo era invenção, mas nunca respondeu com raiva. Certa vez, um repórter insistiu em desmenti-lo ao vivo. Chico ouviu tudo pacientemente e, ao final, agradeceu com um sorriso e disse: se meu trabalho ajuda ao menos uma pessoa, já valeu a pena. O tempo se encarrega do resto. Anos depois, esse mesmo repórter se tornaria um de seus defensores. Chico, claro, não comentou. Apenas orou pela família dos dois rapazes. A relação dele com Emanuel também era cheia de nuances. Apesar do respeito absoluto que tinha pelo mentor, Chico às vezes se permitia uma certa intimidade. Contava, com bom humor, que certa noite quis assistir a um filme romântico, e Emanuel o advertiu. Mas Chico respondeu: ora, Emanuel, o senhor me deixa trabalhar o dia inteiro, atender gente a noite toda. Posso ao menos ver um filmezinho de amor? E o mentor respondeu: você pode, Chico, mas se o filme for ruim, lembre-se, a escolha foi sua. Essas pequenas trocas mostravam que, mesmo lidando com dimensões espirituais elevadas, ele continuava humano, cheio de afeto e humor. Com o passar dos anos, Chico passou a sofrer de problemas cardíacos, glaucoma e outras complicações de saúde. Muitas vezes, atendia com dores fortes, mas nunca deixava de sorrir. Quando alguém perguntava se estava bem, ele dizia: graças a Deus. Suas mãos trêmulas continuavam a escrever. Chegou a psicografar com os olhos vendados, com a mão esquerda, deitado, de pé, sentado, como se algo além do corpo conduzisse seus movimentos. Dizia que quando psicografava, era como se estivesse dentro de um sonho, flutuando entre dois mundos. Uma vez, em uma madrugada silenciosa, recebeu uma senhora idosa, que havia viajado centenas de quilômetros para vê-lo. Ela mal conseguia andar. Chico a atendeu por mais de 1 hora. Ouviu com atenção. Lhe deu uma carta psicografada do filho falecido. E depois pediu que alguém a levasse em segurança até a estação. Antes que ela partisse, ele segurou suas mãos e disse: Deus está mais perto do que você imagina. A mulher chorava sem parar. Disse que era a primeira vez, em 20 anos, que sentia paz. Chico Xavier também era um apaixonado pela natureza. Falava com plantas, acariciava os animais e dizia que as árvores tinham uma sabedoria silenciosa. Gostava de sentar no jardim e ouvir os passarinhos, como se cada canto fosse uma prece. Dizia que os animais eram anjos disfarçados. Uma vez, um cão vadio apareceu na porta de sua casa e nunca mais saiu. Ele o chamava de Luz e dizia que o animal sentia a energia das pessoas. Quando alguém chegava com dor, o cachorro se aproximava e deitava ao lado, como se quisesse consolar com sua presença. Mesmo com fama internacional, com livros traduzidos em diversos idiomas, com convites para entrevistas e homenagens em vários países, Chico recusava viagens, prêmios e condecorações. Dizia que tudo pertencia ao mundo, não a ele. Em uma ocasião, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Quando soube, apenas balançou a cabeça e disse: se isso for para ajudar alguém, que seja. Para Chico, morrer era como atravessar uma ponte. Se estivéssemos com a consciência em paz, a travessia seria leve. Ele também nos ensinou que a reencarnação é uma oportunidade de aprendizado e que ninguém nasce no lugar errado. Tudo tem um propósito.
As dificuldades são lições, os encontros, reencontros, os sofrimentos, ajustes do espírito. A vida não é castigo, mas escola. E o amor é o conteúdo principal dessa escola. Mesmo nos últimos dias de vida, Chico sorria para quem o visitava. Às vezes, já não conseguia falar muito, mas seu olhar falava por ele. Olhos que diziam: obrigado, estou com você, continue. No domingo de sua partida, o Brasil inteiro estava em festa pelo título da Copa do Mundo. Ele, no quarto, respirava com dificuldade. Quando perguntaram se estava bem, ele respondeu com o último sorriso: agora posso descansar. E descansou. O velório foi simples, como ele queria. Mas milhares de pessoas passaram por lá. Gente de todas as crenças, cores, idades. Um espelho do que a humanidade pode ser quando escolhe o caminho do amor.